sentido, eu acho que ainda vai crescer muito esse tipo de veículo. Entretanto, é bom a gente fazer um adendo. Todas as vezes que a nossa bolsa andou de lado em dólar, enfim, o que aconteceu depois, tal, e assim, a gente tá num recorde absoluto de período de estagnação, né? Olá, meus amigos do canal Investidor Calvo. Neste vídeo, vamos ver a segunda parte do vídeo, bastante interessante, da participação da Luiz Barsi no podcast Os Economistas, que é apresentado por Guilherme Cadonhoto e Ricardo Figueiredo. Eles explicam sobre a eficiência do mercado quando se trata dessas modalidades. Eles explicam as diferenças básicas entre investir em ações e ETFs de ações, focando em quais das duas opções é mais acessível e vantajosa para quem está começando a investir. No final do vídeo estará o card para você assistir a primeira parte desta entrevista, que está incrível. Meu conselho é que você assista estes 2 vídeos várias vezes, pois eu mesmo tive que assistir inúmeras vezes para poder entender a explicação. Só lembrando que este vídeo não é uma recomendação de investimentos. O objetivo do canal é fornecer conteúdos educacionais sobre investimentos e finanças. É importante ressaltar que as análises feitas pelos especialistas são apenas uma opinião baseada em suas próprias metodologias de avaliação. Cabe a você, como investidor, realizar uma análise mais aprofundada e tomar a decisão com base em seus próprios objetivos financeiros e perfil de risco. Dito isso, é sempre válido utilizar essas informações como ponto de partida para suas próprias análises e reflexões. Legal, e é um ponto legal que você colocou isso, né? Que assim, os custos no investimento passivo, eles precisam ser irrisórios. Fazer sentido a médio e longo prazo. Então você colocou o custo, vamos colocar aqui de 0,5%, 0,7% de taxa de administração em um ETF que paga dividendos hoje. Só que tem esse ponto, né? Um ETF que paga dividendos, os dividendos eles sofrem uma tributação. Perfeito. Que é de mais ou menos 15%, é 15%, né? Do ETF que paga dividendos. Eu acho que é 15%, não tenho certeza. 15%. Então, sei que é tributado, sim. Vamos pensar que na média anual vai pagar um dividendo de 6% ao ano. Tá bom pra gente fazer uma simulação aqui? Isso, uma simulaçãozinha. 6%. Aí 15% de imposto sobre isso. Você já vai tirar mais 0,9%. Então você já tá tirando 0,5%, 0,9% e no final das contas você vai ter ali, cara, mais do que 1%, entre 1% e 1,5% de custo adicional se você estiver selecionando as suas próprias ações, né? Então, me parece que, de fato, o custo, ainda, principalmente desse ETF que paga dividendo, ele acaba impactando negativamente essa opção. Distorce um pouco, sabe? Eu acho que, se a pessoa quer montar uma carteira de renda, eu acho muito legal que você colocou, que a gente sempre bate, que também o investimento não é só matemática, né? Tem gente que fala que tudo é matemática. E é o que você colocou, às vezes tem fatores qualitativos de risco que uma pessoa aceita, outra pessoa não aceita, mas do ponto de vista matemático mesmo, para mim, essa opção ainda ela é prejudicial. Se tirar 1,5% ao ano, em 10 anos, 20 anos, 30 anos, faz muita diferença. E a gente está vendo um lado da equação, que é o custo, né? Se você for observar o outro lado, a minha leitura, o mercado brasileiro ele ainda é um mercado ineficiente, e mercados ineficientes favorecem a seleção de ativos. Perfeito. Né? Quando você vai para um mercado mais eficiente, como o mercado nos Estados Unidos, né, a seleção de ativos ela tem menor poder de destravar alfa. É verdade. E aí você cola no fundo passivo, por isso que você vê uma dificuldade gigantesca dos gestores ativos lá de baterem benchmark. Né? Legal. Então, além de tudo, você tem o lado dos custos e você ainda tem o lado de geração de resultado mesmo, né? Fazer o stock picking, a seleção de ativos no Brasil, ela ainda é muito mais vantajosa. Concordo. A gente tem aí grandes empresas, claro, não é recomendação, é só para fins didáticos, mas você tem grandes empresas ainda cotadas, assim, abaixo de valor patrimonial, sabe? Assim, não precisa você fazer muito esforço pra você encontrar uma empresa de qualidade. Então, assim, não acho também que é uma ciência de foguete. É claro que não é fácil para quem está começando, é um mundo muito novo, é cheio de siglas, de terminologias específicas, mas se você se dedica, se você estuda, se você vai a fundo mesmo, você consegue montar uma boa carteira, né? E acho que hoje em dia tem tanto conteúdo bom disponível, né? Acessível, né? Que, claro, filtrando muito bem, eu acho que dá para você
montar tranquilamente, começando aos poucos, claro, montar uma carteira ativamente que pague bons dividendos, né? Então eu concordo contigo, acho que nosso mercado ainda é muito favorável a você selecionar pessoalmente as suas ações. Esse ponto que você colocou é super interessante, porque a mesma ineficiência que cria a oportunidade, ela exige do investidor paciência, porque essa mesma ineficiência pode fazer com que essa oportunidade fique lá por muito mais tempo do que deveria ficar. É verdade. E aí você começa a se questionar, será que eu acertei, né? Exatamente. Então... Isso é um bom ponto, porque completamente. porque a gente fala que a bolsa tá barata há um bom tempo, e de fato ela tá. Tá. Né? Não é... As pessoas fazem chacota, né? Porque, tá barato e continua barato, e a gente fala, pois é o preço da ineficiência. Pois é, mas você sabe que é engraçado, assim, apesar da gente ter batido agora recentemente os 137 mil pontos, o nosso recorde anterior, que foram 131 em junho de 21, eu tenho a sensação hoje de que, mesmo tendo ultrapassado o recorde anterior, a gente tá mais barato, olhando, assim, para todos os balanços que saíram agora em agosto, do que estávamos em 2021. Né? Quer dizer, e a composição do que estava em alta naquela época é muito diferente do que está acontecendo agora, né? Então, a gente tinha uma taxa de juros, querendo ou não, bem menor do que a gente tem hoje, né? Então, favorecer outros tipos de ativos. Hoje, você tem outros tipos de empresa que foram responsáveis aí pelo Ibovespa estar onde está, né? Então, comparando até, por exemplo, o Vale, né? Bateu o quê? 115, 120 reais lá em 2021, 120, né? 120. Agora, 50 e poucos reais, né? Sim. Então, as pessoas muitas vezes se atêm a essa coisa do o Ibovespa superou recordes. Mas isso muitas vezes não quer dizer absolutamente nada, né? Quando você quebra essa análise, né? Não só de múltiplos, mas, enfim, setorialmente, ou sei lá, small caps versus pagadores de dividendos, blue chips, enfim, você consegue ver claramente ali que ainda tem muita coisa, assim, bem amassada, né? Eu acho que o desafio é olhar para trás e não se ancorar. Sim. Não necessariamente, por exemplo, varejo, eu não sei se volta para múltiplos que a gente assistiu anteriormente, mas eu acho que ainda é possível, mesmo com esse recorde aí, sem dúvida nenhuma, ainda tem muitas pechinchas por aí. Sim, e é legal que vocês estavam falando de ineficiência, o mercado brasileiro é um mercado ineficiente e, ao contrário do que se possa imaginar, ele se tornou menos eficiente. Por quê? Porque você teve o fechamento de várias gestoras de ações nos últimos anos, porque a bolsa não vai, as pessoas vão resgatando dinheiro, você tem cada vez menos recurso profissional tentando capturar essas distorções. Então parece que o mercado brasileiro, ao contrário do americano, nos últimos anos, ele foi se tornando cada vez mais ineficiente, né, nos últimos tempos. Então é bom de encontrar essas barganhas. E até um negócio que você colocou, Luiz, a pessoa fala assim, mas lá na máxima histórica 131 mil pontos. Se a gente colocar só a inflação desses 3 anos... Era o que eu ia trazer à mesa. Então. Recorde... Um outro fator, coloca a bolsa em dólar. Sem dúvida. Está muito longe da máxima histórica da bolsa em dólar. Muita coisa a percorrer ainda, exatamente. Esses dias, tem uns 3, 4 meses já, saiu um estudo bem interessante, acho que é da gestora Finacap, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ler, falando justamente sobre essas análises históricas, uma análise histórica das janelas de estagnação do Ibovespa, né? Então, todas as vezes que a nossa bolsa andou de lado em dólar, enfim, o que aconteceu depois, tal, e assim, a gente está num recorde absoluto de período de estagnação, né? São mais de 190 meses, e todas as vezes que isso aconteceu anteriormente, alguma coisa destravou na economia real e, assim, em 1, 2 anos o negócio fez... Sabe? E quem não estava ali nos momentos mais difíceis, quem não aguentou esses 190 meses, você teve olha só como você pode enxergar. Você teve 190 meses para você se programar, fazer aportes, montar sua carteira direitinho, estudar a fundo. Você teve tempo para isso. Mas claro que você não vai aproveitar. A maioria das pessoas só vai procurar quando já subiu. Vê que o negócio já subiu, porque tende a achar que vai continuar subindo, né? Sim. Então, assim, eu não sei quando, eu não sei em quanto tempo, mas essa multiplicação virá de novo. Sim, isso é um negócio muito legal que você falou. Tem 2 maneiras de você ver. Você falou assim, 190 meses que o meu investimento em ações lá está estagnado, ou são 190 oportunidades de vocês fazer o seu aporte com preços mais baratos,
Eu falo que eu sempre quando eu vou fazer algum tipo de palestra, apresentação para as pessoas, eu quero trazer meio esse aspecto de risco, quando que é melhor investir ou não. Eu falo, olha, os últimos anos, para você fazer bons investimentos em bolsa, foram entre 2012 e 2015 no Brasil. É verdade. O pior período para o Ibovespa. Pô, por que é o melhor período para você fazer o investimento em bolsa? Porque, cara, era quando você encontrava as maiores e melhores barganhas, empresas muito boas sendo negociadas a preços, assim, muito baixos, E aí, né, a pessoa fala, mas, pô, a gente tava em crise, Gui. Mas são empresas que estão na bolsa ou existem há mais de 50, 60, 70, 80, 90 anos, passaram por crises muito piores, guerras mundiais, hiperinflação, então aí a pessoa fala o seguinte, pô, o PIB tá caindo 2%, Gui, pelo amor de Deus. E aí a pessoa, ela se desespera. Desespera. Então o melhor momento de você realmente fazer o aporte é um momento ruim, depois no bom você só colher, né? Para essa situação, eu costumo dizer que home broker... Pra você ver como o ser humano é um bicho estranho, né? Home broker é a única loja que a pessoa entra, tá tudo em promoção e ela sai revoltada. Porque tá tudo em promoção. Pois é. Ela fica brava quando as coisas... Agora que o mercado tá bom pra comprar, a pessoa abre o home broker, que é a lojinha, pra ela comprar essas coisas, e ela fica brava, indignada, porque tá tudo em promoção. Exato. Então, meus amigos, depois de assistir essa explicação inicial, eu fiz aqui uma tabela sobre as informações passadas pela Louise Barsi comparando essas duas modalidades de investimento. Vamos entender agora as diferenças entre investir em ações individuais e investir em ETF de ações de uma forma bem simples. Quando você compra uma ação de uma empresa, está adquirindo uma pequena parte dessa empresa. Um ETF é como um fundo que agrupa várias empresas em um só lugar. Ou seja, quando você compra uma cota de um ETF, você está automaticamente investindo em várias empresas ao mesmo tempo. Quanto ao risco, em ações o risco está concentrado em apenas uma empresa. Para diversificar e reduzir o risco, você teria que comprar várias ações de empresas diferentes, o que pode ser caro e complicado. A vantagem aqui é que você tem total controle sobre quais empresas fazem parte do seu portfólio e se essas empresas pagarem dividendos. Você recebe diretamente sem precisar passar pelo fundo que administra o ETF dessas ações. Com os ETF, você não precisa se preocupar em escolher e comprar ações de várias empresas, porque a diversificação já vem pronta. Além disso, os ETF têm uma gestão passiva, ou seja, eles apenas seguem um índice de mercado, sem a necessidade de acompanhamento constante. Porém, existe uma pequena taxa de administração que você paga por essa facilidade. E em relação aos dividendos, Luiz explica que você tem a opção de reinvestir automaticamente, dependendo das regras do fundo. Resumindo, com as ações individuais, você tem mais controle e pode ganhar mais com boas escolhas, mas o risco é maior. Já os ETFs são ótimos para quem quer praticidade e diversificação com menor risco, mas com menos controle sobre os investimentos e pagando uma pequena taxa. Verdade. Uma coisa, Luiz, agora entrando mais no critério desses ETFs, tem dois ETFs que hoje chamam muito a atenção dos investidores, esses que pagam dividendos, que é o NDIV e o Divid 11, se não me engano, né? Um é do Nubank, o outro do Itaú. Do Itaú, exato. E aí, quais são os critérios dele? Eu queria entender para você, perguntar para você se acha que faz sentido ou não, mas basicamente se você não tem muito critério qualitativo, negócio, não tem muito critério de setorial. Basicamente tem que fazer parte da carteira do índice Bovespa, tem que estar ali entre as 25% que pagam maior taxa de dividendo. É isso, pessoal. Já temos vídeos no nosso canal da continuação desse corte. Espero que tenham gostado do vídeo e que essas informações tenham sido úteis. Se tiverem alguma dúvida, deixem nos comentários que eu ficarei feliz em responder. Obrigado por assistir e até a próxima!